Então vambora, torcedor vascaíno, vambora para mais um vídeo, mais um Boa Noite Gigante aqui no nosso canal do Gigante Vasco. O último vídeo desta quarta-feira para fechar com chave de ouro esse dia 12 de junho de 2024, que foi muito movimentado. Um dia de novidades quanto a Felipe Coutinho. E aí, Coutinho rescindiu ou não o seu contrato com Aston Villa? Um dia também de movimentações quanto ao mercado da bola. Vasco da Gama indo atrás de um zagueiro que hoje tem os seus direitos econômicos ligados ao Corinthians, visando essa janela para o meio do ano. O substituto de Gary Medel vem aí, hein, torcedor? Além disso, também informações sobre o Felipe Maestro, atual diretor técnico do Vasco da Gama, que falou pela primeira vez como esse novo profissional que trabalha dentro da diretoria Cruz Maltina. Tudo isso você verá aqui, ó, agora, neste Boa Noite Gigante. O último vídeo para fechar com chave de ouro essa quarta-feira. Porém, é claro, antes de começar, antes de deixar todos vocês muito bem informados sobre o nosso Cruz Maltino, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno e é claro, né, Vascão? Você que está aí do outro lado e ainda não é um inscrito, vem agora aqui embaixo onde tem essa palavrinha inscreva-se, aperte nela e já faça parte da nossa família. Caso não saiba, te aviso aqui rapidinho, nós estamos aqui todos os dias, 3 vezes ao dia. Temos o Acorda Vascão, que é o primeiro vídeo do dia e sai sempre às 7 horas da manhã, amanhã estaremos aqui às 7. Temos o Fala Gigante, que é o segundo vídeo do dia e sai sempre pela parte da tarde. E o Boa Noite Gigante, que é para fechar sempre com chave de ouro os nossos dias. É esse vídeo aqui que você está assistindo, que sai sempre pela parte da noite. Hoje, um pouquinho mais tarde do que o normal, porque tivemos o jogo da Seleção Brasileira. Então, como temos muitos aí inscritos no canal, que eu sei que curtem ver o jogo, tem o jogo passando em TV aberta, a gente decidiu segurar um pouquinho para que você não perca, né, aí o nosso vídeo. Show de bola, sempre preparando aí, né, uma grade de horário a ser a melhor para você que está aí do outro lado. Começando aqui, primeiramente, este Boa Noite Gigante com vocês, falando já sobre esse assunto, Felipe Coutinho. A gente vai deixar os assuntos envolvendo 777 Partners para amanhã, porque temos muitas informações, então a gente vai deixar um vídeo única e exclusivamente para falar sobre 777 Partners. Tem muita coisa vindo por aí e eu já te aviso, você que está assistindo esse Boa Noite Gigante, volte para assistir o Acorda Vascão, que está imperdível o conteúdo que a gente vai preparar para vocês. Sobre o Felipe Coutinho, que temos a trazer. Hoje, o jornalista Bruno Andrade, do portal UOL, trouxe a informação que o Felipe Coutinho teria acertado a sua rescisão contratual com o Aston Villa. O clube hoje, inglês, detém os seus direitos econômicos ligados, no caso, o Coutinho tem os seus direitos econômicos ligados, ao clube inglês, até o meio de 2026. É um contrato longo, entre Felipe Coutinho e Aston Villa. E é, de fato, o único empecilho hoje que faz que o Felipe Coutinho não vista a camisa do nosso Cruz Maltina, esse contrato que ele tem com o clube inglês. E a informação dada pelo jornalista Bruno Andrade, que assim, é um jornalista muito renomado, tá? Se tratando de Vasco da Gama, se tratando de imprensa esportiva brasileira, o Bruno Andrade é referência no meio, não erra nunca. E ele confirmou que o Felipe Coutinho acertou a sua rescisão contratual com o Aston Villa e o caminho estaria livre para ele acertar os últimos detalhes e fechar com o Vasco da Gama. Inclusive, a informação dada por ele é que as conversas estão bem adiantadas. Logo após essa informação dada pelo Bruno Andrade, outros jornalistas também de muito renome, como o Carlos Berbert, que hoje trabalha para o jornalista Lucas Pedrosa, que em uma fonte ligada ao Aston Villa confirmou a rescisão de contrato do Coutinho com o clube inglês, como também o André Hernan, que é outro grande jornalista ex-Grupo Globo, confirmou a informação da rescisão contratual de Coutinho. Então, assim, muitas fontes diferentes, de diferentes lugares para se apurar informações, confirmaram: Coutinho está livre no mercado. Hoje é aniversário do Coutinho. Hoje Coutinho completa os seus 32 anos de idade. E logo após essa informação, a prima do Felipe Coutinho, que é uma vascaína, assim como toda a família do Cria, ela publicou nas redes sociais: todo mundo já sabe que hoje é dia de Felipe Coutinho. E todo mundo já sabe o que eu te desejo. Além de muita saúde, entre parênteses. Que esse seu novo ano seja de muito sucesso, muitas alegrias e muitas vitórias. Ela ainda comenta novamente, entre parênteses: você sabe aonde e o símbolo da Cruz de Malta. Feliz aniversário da prima mais vascaína. O Felipe Coutinho repostou
e repostou com o hino do Vasco da Gama. Ele não fez apenas uma repostagem qualquer no seu Instagram. Ele reposta e coloca ainda o hino do Clube de Regatas Vasco da Gama. Então, assim, é um recado, tá? Isso pra mim é muito mais do que apenas um repost. É um recado para o torcedor vascaíno. De um jogador que sempre demonstrou um carinho enorme pelo Vasco, que sempre demonstrou uma enorme vontade de voltar a vestir a camisa do nosso Cruz Maltino e que, visto as informações que tivemos nessas últimas horas, evidencia mais do que nunca a vontade e o desejo do mesmo de voltar a vestir a camisa do nosso Cruz Maltino. Coutinho e seu staff já deixaram claro em diversos momentos, inclusive públicos, tá? O desejo do retorno do jogador ao clube que o revelou. E é claro, meu amigo, com o caminho livre, por que esse retorno não iria acontecer? Mas logo após as primeiras informações, tivemos a notícia através da assessoria de imprensa do próprio jogador, que é a Master Sport e Marketing, que diz assim, abre aspas, o atleta Felipe Coutinho, por meio de sua assessoria de comunicação, vem, por meio desta, afirmar que possui vínculo de trabalho com o clube Aston Villa até junho de 2026. Desta forma, a informação publicada pelo portal UOL, no dia de hoje, afirmando a rescisão de contrato com o clube inglês, não procede. O atleta segue em seu período de férias e preparação para a nova temporada. Então, com isso, caiu por terra tudo o que foi falado sobre a saída do jogador. E fica de pé as palavras de Pedrinho, que disse, espero que tenha um final feliz. Depende agora do Coutinho a data para marcarmos a próxima reunião. Contudo, torcedor, qual é o resumo? Coutinho se aproxima cada vez mais. Se essa rescisão não foi ainda oficializada por meio do mesmo, como se disse, né, o seu assessor de imprensa, em breve essa rescisão estará sendo feita. Fonte não mente. Jornalista não mente. Jornalista vai em um lugar onde se confia, onde tem uma fonte clara. E a fonte passou, que a rescisão ocorreu. Talvez Felipe Coutinho já tenha de fato assinado a sua rescisão, apenas não oficializou. A expectativa, muito provavelmente, é que essa oficialização ocorra nessas próximas horas. Bom retorno, torcedor? Coloque a sua opinião aí nos comentários. E para fechar aqui, né, este Boa Noite Gigante, passando pelo assunto Coutinho, Vasco vai se movimentar no mercado. E, inclusive, uma das exigências, do Coutinho para essa janela do meio do ano e para o seu retorno é que o Vasco se reforce, é que o Vasco traga jogadores, é que o Vasco contrate. E o Vasco está buscando soluções. Com a saída do Medel, o Vasco vai precisar ir em outro jogador e trazer atletas para o sistema defensivo. E um dos nomes hoje que a diretoria do Vasco analisa é Raul Gustavo. É o primeiro nome na mesa do Vasco para substituir o zagueiro chileno. O Vasco conversou diretamente com o staff do zagueiro que hoje tem os seus direitos econômicos ligados ao Corinthians. Nenhuma proposta ainda foi feita. O atleta não entra em campo com a camisa do Clube Paulista há 50 dias, quando foi expulso contra a equipe do Argentino Júnior, quando empurrou um assistente técnico do clube argentino. E tem contrato longo aí, né, assim, entre aspas, com o clube, vai até o final dessa temporada de 2024, ou seja, não está livre no mercado. É um jogador jovem de 25 anos de idade, que começou a sua carreira democrata, passou por União Luziense, fez uma temporada na Croácia e depois voltou para o Brasil já vestindo a camisa do Corinthians. Veste a camisa do Corinthians desde 2019, passou por um curto período no Bahia, depois desse período no Bahia ele volta ao Corinthians nessa temporada de 2024 e tem 6 jogos na temporada, sendo que não vem sendo relacionado há muito tempo. A última partida dele foi de fato no dia 23 de abril contra a equipe do Argentino Júnior. Lucas, o que você acha? É um bom jogador, nada além disso. Bom atleta, bom para compor elenco, mas não vai solucionar problema nenhum do Vasco. Mas foi como o Pedrinho disse, ele vai ficar de olho, vai buscar nomes e vai entender qual será o mercado do Vasco da Gama. Aborda isso mais à frente. Com relação a ser criativo, é você ser certeiro. Obviamente, tudo na questão do custo-benefício. Às vezes você gastar num jogador que você acredita que tem potencial, de repente não tem tanto nome, mas ele te dá uma resposta positiva do que você gastar mais e um jogador não te dá essa resposta. É difícil essa matemática? A gente está falando de futebol. Agora, assim, com dinheiro, tudo é mais fácil desde que você tenha um planejamento esportivo. Né? A gente já percebeu que sem planejamento esportivo as coisas não acontecem, mesmo você tendo, supostamente, você tendo dinheiro. Então é tentar trabalhar firme para que a gente possa dar força para o grupo que está lá, né?
que é um grupo que trabalha todos os dias com o objetivo de recuperar, e eu confio muito neles, é isso que eu tenho passado. E, obviamente, de forma pontual, ajustar o elenco para que a gente possa ter um ano tranquilo. Obrigado, gente. Valeu. Então, como vocês viram aí, né, torcedor, de fato, Pedrinho deixando muito bem claro qual será a postura do Vasco da Gama nessa próxima janela de transferências. E também quem falou hoje pela primeira vez, falando em mudanças, né, vai ser um Boa Noite Gigante um pouquinho mais rápido do que o normal, foi Pedrinho. Pedrinho, o atual diretor técnico do Vasco da Gama, falou pela primeira vez como um diretor técnico, como um profissional de fora das quatro linhas. Ele que marcou a sua história dentro das quatro linhas com a camisa do Vasco. É o maior vencedor da história do Clube de Regatas Vasco da Gama. Deu uma entrevista à Vasco TV e falou exatamente sobre o seu retorno ao nosso Cruz Maltino. Então, é claro, dê uma olhada aí nas palavras de Felipe, né, falando sobre esse retorno para casa, esse retorno ao Vasco da Gama. Voltar para o Vasco, onde é minha casa, onde eu fui nascido e criado, formado como homem, para mim é uma emoção muito grande de poder retornar depois de muitos anos em outra função, né? Minha história toda aqui foi como jogador e agora a gente está tentando construir ela fora das quatro linhas. Está sendo muito gratificante, é normal que aos poucos a gente vai ganhando a confiança dos atletas, gradativamente, mostrando para eles o que é ser Vasco da Gama, o que é vestir essa camisa, e a gente espera aí ter sucesso nessa caminhada. Basicamente a gente procura acompanhar todos os processos, a gente senta para conversar com o diretor executivo, que trabalha junto, que é o Pedro Martins, a gente passa na análise de mercado para ver atleta, eu individualmente converso principalmente com jogadores mais jovens, que são oriundos da base. Eu, como fui formado aqui, é de suma importância a gente ter esse bate-papo para mostrar para eles que passar tranquilidade, que eles vão ter a oportunidade deles, que eles são importantes, que eles são um ativo do Vasco, mostrar que eles estão aqui porque eles têm potencial. Então a gente basicamente conversa com cada atleta individualmente, coletivamente. Os mais experientes que me conhecem também têm total liberdade. Aos poucos a gente vai adquirindo a confiança deles, então isso é normal, é natural. A participação ela vai crescendo ao longo do tempo, até eles adquirirem 100% de confiança. E com o treinador a gente também bate um papo em relação a como é o DNA do Vasco. Aos poucos, é óbvio que cada um tem a sua maneira de trabalhar, mas a gente procura ajudar em todos os sentidos, em todas as formas, na parte técnica, né? Na maneira de jogar, os jogadores, enfim. Aos pouquinhos a gente vai tentando ajudar da melhor maneira possível, porque o mais importante é o Vasco. Então, como vocês viram aí, né, torcedor vascaíno, realmente Felipe muito empolgado, muito animado com esse retorno para casa, com esse retorno ao Vasco da Gama. Ele ainda diz mais, ele fala sobre o amor que tem pelo clube que o revelou, o amor que tem pelo clube no qual ele é ídolo, o amor que tem pelo clube que hoje ele volta a atuar, porém fora das quatro linhas. Então dê uma olhada aí nas palavras de Felipe sobre essa nova etapa da vida do Cria, né? Na vida do ex-jogador e na vida desse grande ídolo do Vasco da Gama. Cheguei aqui com 6 anos de idade e você poder voltar agora com 46, 40 anos depois, assim, é uma vida que a gente teve aqui, que me ajudou a me formar como atleta, como homem, como ser humano. Só tenho que agradecer ao Vasco da Gama por ter me ajudado e muito feliz em poder fazer parte continuar a minha história dentro do Vasco. Agora numa nova etapa, acho que a história como ídolo, como ex-jogador, ela parou, né? Mas agora espero que seja muito feliz, ou até mais, como fui dentro de campo, agora fora dele. Então, torcedor vascaíno, como vocês viram aí, só para fechar aqui esse Boa Noite Gigante, a gente acabou, nesses últimos segundos aqui de vídeo, de ter uma informação sobre Coutinho. Então, como a gente sempre tem o desejo de trazer tudo a vocês, né, tintim por tintim, e realmente esclarecer a situação do Cria hoje, a informação dada pelo GE, pelo jornalista Bruno Murrito, é que hoje o Coutinho já tem a sua rescisão contratual completamente amarrada com o Aston Villa, tá? Então foi realmente o que a gente disse. Nenhum jornalista dá uma informação por dar. É porque há uma fonte, a fonte é confiável para trazer uma informação correta. E a informação é essa. Há, com o Aston Villa, uma transferência alinhada.
Mas hoje o Coutinho não vai rescindir o seu contrato com o clube inglês enquanto não estiver muito bem acertado a sua situação no Vasco. O Coutinho não vai deixar de receber o que tem pelos próximos 2 anos de contrato com o clube inglês enquanto o acordo não estiver 100% amarrado com o Vasco da Gama. Em outras palavras, como o próprio Bruno Murrito diz, Pedrinho e seus pares já sabem do que precisam para destravar o negócio e acertar o retorno do Cria. E assim que Pedrinho e seus pares desamarrarem esse negócio, ele voltará ao Vasco da Gama. A tendência é que haja uma reunião nesses próximos dias para fechar de vez a situação. O GE informou há 2 semanas os bastidores da negociação, né, que o Coutinho vai aceitar de fato reduzir 70% do salário que ele recebia no Aston Villa para ganhar aqui no Vasco da Gama. Ele está de férias hoje aqui no Rio, comprou, né, ontem foi divulgada essa informação, um shopping em Búzios, no valor de 43 milhões de reais. Ele já matriculou todos os seus filhos, né, em um colégio aqui do Rio de Janeiro, então assim já está tudo amarrado. Só depende de fato hoje do Vasco amarrar um bom contrato com o Coutinho para que ele rescinda lá. Assim que tiver tudo certo, ele assina com o Cruz Maltino. Então, últimos detalhes, não se enganem, últimos detalhes para o retorno do Cria. A gente fica por aqui, esse foi o Boa Noite Gigante, fechando com chave de ouro essa quarta-feira. Vamos que vamos, se inscrevam, compartilhem e como sempre falamos aqui, saudações vascaínas.